Falando sobre economia, o responsável pela economia brasileira, que é o ministro Guedes, né? Coloca aqui na tela para mim. Tem uma reportagem aqui da Carla Araújo. E tá meio esquecida essa história da offshore, né, Josias? Mas isso foi revelado recentemente, né? Porque o que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem feito para combater essa inflação? Enfim, como é que ele tem atuado disso? Ele, em muitos momentos, ele nega que a economia brasileira esteja passando por problemas, né? Dizendo que está indo muito bem, falando inclusive dos lucros. Os lucros realmente dos bancos estão indo muito bem, inclusive. Mas o que tem de novidade aqui nessa reportagem da Carla Araújo? O ministro enviou uma documentação sigilosa com explicações sobre o fato de ele manter contas em offshores, que são os paraísos fiscais. Ele enviou isso para as comissões da Câmara dos Deputados, que o ouviram sobre o fato de ele manter as contas. Segundo o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, o deputado Áureo Ribeiro, os documentos ainda serão avaliados. Ele disse que recebeu da assessoria do ministro e que eles serão enviados. Os documentos, entretanto, foram enviados pelos advogados do ministro. Também em nota, eles argumentaram que, por conta do conflito de agenda, foi solicitado o adiamento da sessão. De acordo com a agenda oficial de Guedes, porém, para esta quarta-feira, há apenas um compromisso, uma reunião com membros da equipe às 11 horas. O depoimento dele estava marcado para as 10 horas. Tá aí, ele está devendo explicações sobre isso, né, Josias? Sem nenhuma dúvida. O ministro não pode fugir a essas explicações, inclusive porque ele foi convocado por duas comissões na Câmara, mas foi convocado também pelo plenário da Câmara. Uma votação com ampla maioria. Então, primeiro, o ministro deve explicações e também o presidente da Câmara, o Arthur Lira, deve explicações, porque aprovou-se a convocação do ministro e cadê o ministro? Por que o ministro não é chamado a dar as explicações? Era para fazer jogo de cena, que o Centrão tem interesse em minar o ministro Paulo Guedes, que quer retalhar a pasta do ministro Paulo Guedes. Lá, sob o guarda-chuva do Ministério da Economia, está, por exemplo, o Ministério do Planejamento, o ex-Ministério do Planejamento, que virou uma secretaria. O Centrão tem um olho grande em cima desta Secretaria do Planejamento, quer ressuscitá-la na forma de ministério, para assumir esse ministério, em vez de ficar discutindo emenda secreta, que pendura ali no orçamento, o Centrão quer gerenciar o orçamento inteiro da República no Ministério do Planejamento. Então, eles têm interesse em minar o Paulo Guedes. Agora, a democracia não pode ser um jogo de cena. O ministro foi pilhado com contas no exterior. Quanto mais se deteriora a economia brasileira, mais as contas dele no paraíso fiscal melhoram, mais ele tem lucro e ele precisa dar explicações. A convocação foi aprovada, então o ministro tem que comparecer, não tem essa de ficar mandando documentozinho em segredo. Não, homem público é isso. Assumiu um cargo público, tem explicações a dar ao público, ao contribuinte brasileiro. Então, não dá. Esse negócio de ficar mandando documentozinho em segredo, não é possível conviver com esse tipo de comportamento. O ministro vai ter que dar a cara ali, mostrar a cara diante dos refletores e dar as suas explicações. Isso não mata ninguém, não, faz bem.